Olá, meus amados, paz seja convosco. Restauração do templo em Jerusalém, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Ezequiel 40. Vamos que vamos. Capítulo 40, só tem mais 7 agora. Parecia tão grande o livro, estamos vencendo. Glória a Deus. Aleluia. Se você não se inscreveu ainda, aproveita. Já lemos 44 livros. Oremos por Israel. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa live. Eu quero te apresentar, nesse início, a nação de Israel e, em especial, a cidade de Jerusalém. Que haja paz sobre Jerusalém, que venha o Messias de Israel, que é o Cristo da igreja, para que haja perfeita paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Restauração do templo em Jerusalém. Bem, todos já devem ter visto, alguns até talvez já tenham ido a Jerusalém. Eu ainda não tive esse privilégio, mas quando eu for, eu estarei ali, junto a essas muralhas. Aí são os muros das lamentações. Esse é o muro das lamentações. Justamente é o que sobrou do último templo. Nós temos o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, e esse último templo é conhecido como Templo de Herodes. Mas o Templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel. Ele só reformou para dar o nome de Templo de Herodes, né? Então, tivemos 2 templos. Por isso, muitos vídeos que você vai assistir aí fala do terceiro templo, que seria esse templo de Ezequiel. Hoje nós teríamos um problema muito sério para estabelecer o templo, porque exatamente no local onde o templo foi construído é onde hoje está essa mesquita de Omar, esse templo árabe, muçulmano, né? E aí como seria a construção desse templo? Como vai ser possível isso, ainda mais agora, nessa situação que nós estamos, tá? Então é um assunto bem delicado, mas de alguma forma, isso vai ser possível, né? O anticristo, ele é alguém que vai, de início, fazer acordo com Israel. E depois, na metade da semana, quando Israel descobre quem ele é, vai desfazer o acordo. Quem sabe não seja ele usado para fazer um acordo e deixar construir o templo, pois o local exato seria hoje onde está a mesquita. Como é que eles vão negociar isso? É algo que eu não sei explicar. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para... Deixa eu ver aqui. Me levou para lá. Para lá, para onde? Para Jerusalém. Deixa eu só testar meu som aqui, gente, um momento. Glória a Deus. Som, 1, 2, 3. Beleza, tá saindo legal. Me levou para lá. O Espírito transportou Ezequiel. Mais uma vez, né? Ele já foi transportado há 2.540 anos para profetizar em 1948. E agora ele é transportado até Jerusalém. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Bem, Ezequiel tem visões tremendas, ele está vendo coisas que não existiam na sua época. Edifício. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Bem, ele viu um homem parecido lá no capítulo 9, com um tinteiro, né? Agora esse aqui está com o cordel de medir, cordel de linho, e linho significa pureza, santidade. E disse-me
o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Ou seja, eu te trouxe aqui para você entender algumas coisas. Depois você vai escrever e deixar aí o livro de Ezequiel, para que mais adiante o pastor João Neres faça uma live chamada Lendo Explicando a Bíblia e tente explicar alguma coisa, né? É isso que o anjo está dizendo para ele. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, 45. Eu estou aqui com a Bíblia, a linguagem de hoje, aberta, só para a gente comparar essas medidas, né? Que tinha 3 metros de comprimento e mediu a muralha. Então, aqui, 6 côvados, cada um tinha um côvado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Versículo 5, né? 3 metros e a grossura também, era 3 e 3, eram 3 por 3, tá bom? O côvado, geralmente, eu já falei nas outras lives, é isso aqui, ó, 45 centímetros. É daqui, cotovelo, até a ponta do dedo. Porém, o côvado de Ezequiel é diferente das outras medidas no restante da Bíblia. O côvado de Ezequiel, se não me engano, é algo em torno de 66 centímetros, tá bom? Então veio à porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. 40, versículo 6, tinha 3 metros de extensão também. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados. 5 côvados, versículo 7. Era quadrado de 3 metros e as paredes que tinham 2 metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para o salão que ficava na frente do templo. Versículo 7. Isso mesmo, 47. É isso aí. Versículo 8. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Versículo 8. 4 metros de extensão. Estava ligado ao portão, aqui o 8 e o 9 está junto. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e esse vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, versículo 11, e era 6 metros e meio, e o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros, né? E o comprimento da porta, 13 côvados, ou 5 metros. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Versículo 12. 6 côvados. Essa sala tinha 3 metros de cada lado. Versículo 13. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado de outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados, vai dar 30 e poucos metros aqui, cada pilar do átrio em redor da porta. Versículo 15. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo, na porta interior, havia 50 côvados. Versículo 15, 50 côvados, 25 metros. Então, o côvado de Ezequiel aqui está sendo exatos, meio metro cada côvado, né? 50 côvados está dando aqui 25 metros. E uma breve pausa aí para
pastor João Neres alongar aqui, que o negócio aqui é puxado. Glória a Deus. Bebê, cuidado para você não cair desse cavalinho, tá? Se inscreva no canal do vovô. 44 livros lidos, 22 apenas faltando. 3.497, eu creio que hoje já passou disso aí. Estamos caminhando para os 5.000. Nos ajude. Glória a Deus. Se você quiser uma Bíblia de estudo, Bíblia King James, letra grande, letra gigante, letra pequena, do jeito que você quiser. Tem aí na loja virtual do pastor João Neres, tá? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e ver lá o que é que tem. Tem perfumes também, tá? Coisa boa. E o livro Devocionais Selecionados, do pastor João Neres, também está à disposição. Glória a Deus. Continuando. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares. Vou acelerar agora, essa leitura é um pouquinho longa. Dentro da porta ao redor e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, nos pilares haviam palmeiras. Gente, só esclarecendo, Ezequiel está vendo um templo que ele nunca viu. Ele está vendo medidas que não tinha exatamente no outro templo. Por isso é chamado isso aqui de terceiro templo. 17. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio ao redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas, e o pavimento estava mais abaixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora 100 côvados, e do lado do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram na medida da primeira porta. 50 côvados, ou 25 metros, era o seu comprimento, e a sua largura de 25 côvados, ou 12 metros e meio. Largura de uma congregação grande. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados, ou 50 metros. Então, ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor e os seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados, ou 50 metros. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. O anjo está medindo o templo todo. Dessa mesma maneira, o Senhor também nos mede. Dessa mesma maneira, o Senhor tira as nossas medidas e sabe tudo que nós somos, tudo que pensamos, as intenções do nosso coração. 29. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados cada arco. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas, e havia também janelas ao redor dos seus arcos, comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares,
e um de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde levavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também, do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, e o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que se imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. Versículo 44. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. 45. Está quase acabando, não sai daí. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa, uma casa pastoral, dentro do templo. 46. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar no vestíbulo 5 côvados de um lado, ou 2,5 metros, 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, 10 metros, e a largura de 11 côvados, 5,5 metros, e era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma ao lado e outra, uma de um lado e outra do outro. Restauração do templo em Jerusalém? Pois é, essa é uma das interpretações. Alguns não acham que isso seria literal, mas Ezequiel, no início da visão, ele disse que foi transportado até lá, até Jerusalém. Então, esse templo é um mistério que nós vamos conhecer depois da vinda do Senhor Jesus. Mas antes de Israel passar pela tribulação, nós queremos ser arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E cremos que sobre a Jerusalém terrestre vai pairar a Jerusalém celestial. Também acredito nisso. Ezequiel 41. Amanhã, essa Bíblia bonita aí é a Bíblia do meu pai, que eu herdei. Glória a Deus por isso. Amado Deus, santo e eterno Pai, abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia desse povo. E eu te peço que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Que assim seja sobre o Brasil, essa é a nossa esperança, e assim eu creio em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Um abraço, meus amados, direto aqui de Arthur Nogueira, São Paulo, caravana missionária. Só voltamos
na segunda-feira de manhã, chegando aí no Rio, se Deus quiser. Um abraço a todos e a paz do Senhor.